O resíduo da construção civil ou o resíduo de limpeza que você faz na sua casa e bota numa caçamba, ele é responsabilidade primeira sua. Né? O caçambeiro depois ele botou dentro da caçamba, transportou, aí ele passou a fazer parte do problema. Né? Aí eu tive, por exemplo, dessa região onde eles estão descartando hoje, eu desconhecia ela a princípio, porque eu conheci uma outra, né, lá do lado da Lázaro Cláudio de Oliveira, subindo lá pelo Parque 120, né, indo do lado do Jardim Aguador, que já existia lá há algum tempo. Eu estive lá há cerca de 6 ou 7 anos, e foi quando eu, pela primeira vez, procurei sair, né, de uma situação de pensar sobre as coisas para ir para a ação, né, porque conhecimento já tinha melhorado muito, tinha buscado e tal, eu tinha conseguido implementar alguma coisa. Então, fui buscar o poder público para tentar trazer alguma solução. Então, por exemplo, aqui falaram a respeito do gesso. Eu não sei se eu vou conseguir abarcar tudo, mas para vocês poderem entender por que eu estou hoje com vocês do meio ambiente assumir esse papel. Porque eu tenho buscado muito conhecimento acerca disso, acerca de problemas ambientais e especificamente sobre o resíduo. Né? E o resíduo da construção civil é o primeiro. Nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa com o pessoal da organização e eu disse, olha, fizeram um código de obra, não submeteram ele à apreciação do Conselho do Meio Ambiente, né? Então, para você ver que mesmo a gente sendo uma instituição, nós não somos a parte do poder público, nós fazemos parte dele. Né? Então, eu deixei de ser um cidadão de fora para entrar para dentro da estrutura para poder dizer, olha, aqui você precisa tomar uma atitude mais contundente nessa situação. Porque para trazer solução para esse problema, você precisa investigar o mundo em volta e saber onde é que tem soluções que já conseguiram implementar. Então, eu cheguei a mencionar algum exemplo, né? Aí vocês podem olhar, para cada um tem prós e contras. Eu achei muito importante que o Renato nosso capaz, no seu sim, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir traduzir o que ele disse assim. Quando você defende uma ideia, né, parece que algumas coisas estão claras para você, mas para o outro não. Quando você não defende, parece que a sua razão por não defender aquilo, parece que está muito mais clara e tem muito mais força, porque foi o que ele colocou. Né? Então, lá nesse município, que é Suzano, por exemplo, que é o caso, eles têm um projeto lá que se chama Caçamba Verde, que está funcionando há uns 6 anos mais ou menos. Né? Esse mesmo empresariado, enquanto eu não estava dentro, era um cidadão apenas, né, tramitando pelas esferas, dizendo, olha, precisa trazer solução para isso, olha aqui o que estão fazendo e tal. Tem gente da esfera privada, certo, que tem solução para esse tipo de coisa. Coincidentemente, o sujeito me ligou, o engenheiro mecânico que toma conta dessa situação lá, e eu perguntei, e aí, como é que está a situação aí? Continuamos operando, e lá eles têm, inclusive, destino para o gesso. Tem um colega que falou que você não tem para deixar, tem destino. Porque o gesso ele tem um valor, certo, que ele pode ser usado como agregado em coisas que se usa para correção de solo. Né? É uma das alternativas que se usa para ele. Então, eu penso que, primeiro, né, nós temos que ter a bola dividida entre todas as esferas, entre quem atua na situação, e o primeiro lugar que tem que ter a consciência é lá na casa do munícipe, quando ele fala assim, olha, vou solicitar uma caçamba. Né? Ele tem que saber que é responsabilidade dele criar, inclusive, o resíduo. Se, é lógico, né, como vocês trabalham na operação, vocês sabem que isso não acontece de maneira muito adequada. Né? Então, depois dos grupos, a gente pode esclarecer, trazer para vocês um pouco mais dessas atuações que a gente conhece e o que o Conselho tem feito aqui. Né? Então, assim, só para fechar a questão lá do local, da operação que é feita hoje, foi solicitado por força de uma denúncia do munícipe, né? O Conselho Municipal tem que recepcionar essas coisas. Nós recebemos a denúncia, fomos ao local, certo? E aí, qual que é a situação? Não sei se é a operação de vocês, se ela acontece desse jeito, os que estão aqui. Mas eu creio que tem mais gente além do que estão aqui, que estão operando lá na situação. Porque lá foi relatado no local, e não só relatado, como registrado, certo? Tem fotografia de lixo, não é resíduo da construção civil, não é resíduo de pó, não é nada, é lixo, certo? Nós estamos falando de resíduo residencial, resíduo jogado lá. Nós temos lá também material industrial queimado, certo? No local. Isso nós fomos lá, nós fizemos o registro. Aí, nós, enquanto Conselho, o que nós fizemos? Nós encaminhamos o poder público assim, olha, esclareça para mim, quem é que está no comando, no controle e na fiscalização dessa área? Porque lá estão dizendo que está passando caminhão de final de semana, depois das 8, das 10, não sei o que, aí o sujeito chega lá e joga um monte de coisa, lasca fogo e fica 7 dias queimando. Foi o que aconteceu. E aí assim, ó, do jeito que está a operação hoje,
E como nós vimos lá no final da Lázaro Cláudio de Oliveira, o professor Aguinaldo aqui não vai deixar eu mentir, que ele foi lá junto comigo, lá já estava tendo produção de metano, porque junto com o resíduo da construção civil ia se colocando material orgânico, sem nenhum controle, sem nenhuma vedação, por exemplo, então isso não pode acontecer. Tá? Então, era mentira. Obrigado.